Bom dia, eu estou aqui com o Dr. Vitório Ledra. Bom dia. Bom dia. O Dr. Vitório Ledra é desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina. E, além de jurista, ele é um amante da cultura e um pesquisador das raízes da cultura, das suas origens, especificamente aqui catarinenses. Eu vou me atrever a fazer algumas perguntas, embora as perguntas sejam simples, tenho certeza que as respostas apresentarão uma grande consistência. Dr. Ledra, o que levou o senhor a fazer a pesquisa a respeito da música italiana aqui em Santa Catarina? Não é propriamente da música italiana. Eu não me tenho dedicado à música italiana moderna ou clássica. Eu me tenho dedicado à música popular italiana, folclórica. Enfim, fiz uma pesquisa sobre canções italianas da época da imigração. Em Santa Catarina, em Curitiba e só. Certo. E essa pesquisa resultou então na publicação de um livro que contém as canções que eu consegui pesquisar no estado de Santa Catarina e em Santa Felicidade, que é um bairro italiano de Curitiba. Certo. Eu vou mostrar então o livro, a capa do livro, né? É o Cancioneiro do Imigrante Italiano, que contém, além da introdução, de uma apresentação, as letras em italiano com notas explicativas e as métricas também. Dr. Ledra, eu verifico aqui em alguns depois de ter observado algumas das letras que não parecem ser do italiano que a gente conhece hoje. Isso se explica por quê? Realmente são poucas até as canções em italiano gramatical, em italiano culta, que eu consegui colher. Porque o campo de pesquisa era eu continuo a fazer, a colonização italiana em Santa Catarina. Também me dediquei ao estudo da colonização italiana no Rio Grande do Sul e em São Paulo, mas as canções que estão aqui coletadas foram colhidas em Santa Catarina e apenas em uma cidade do Paraná, Curitiba, porque morei lá. Certo. É que os italianos que vinham para o Brasil na época, numa imigração desordenada e de massa, em grande quantidade, eram gente pobre, gente inculta, muitas vezes analfabeta, que não sabia falar italiano. Eles falavam os seus dialetos. Algumas pessoas falavam italiano. Sim. O italiano só se generalizou realmente na Itália depois da televisão. Porque ainda agora, se você percorrer a Itália, você encontra inúmeros dialetos diferentes e às vezes tão diferentes que entre eles não se entendem. Uma pergunta, desculpa interromper, mas de onde viria essa origem desse italiano que nós ouvimos falar hoje como a língua oficial da Itália? O italiano culto, o italiano gramatical, digamos assim, é uma evolução do dialeto fiorentino, de Firenze. Dialeto florentino, de Firenze, a língua de Dante. A partir de Dante, o italiano culto se constituiu em cima da obra Divina Comédia de Dante. E nós podemos dizer que hoje ainda é viva essa proliferação que aconteceu na época da colonização. Hoje esses dialetos ainda são encontrados no estado de Santa Catarina? No estado de Santa Catarina encontram-se e em quantidade bem razoável. Santa Catarina é um estado que tem
mais de 50% da população com algum sangue italiano. Certo. E temos uma região de imigração muito grande no Vale do Itajaí, tivemos outra muito grande no sul do estado, e tivemos uma enorme imigração italiana, digamos assim, de segunda geração, de gente que tinha migrado para o Rio Grande do Sul e, escasseando os terrenos para trabalharem, vieram ocupar o oeste de Santa Catarina, depois o oeste do Paraná e subiram até Rondônia. O oeste de Santa Catarina é mais de 80% de sangue italiano. Certo. Então, assim, essa imigração interna que aconteceu, essa imigração reflexa do Rio Grande para Santa Catarina, ela se diferencia. Bom, vamos interromper um instante. Essa migração interna que aconteceu do Rio Grande para Santa Catarina, ela não tem a mesma raiz da migração que aconteceu diretamente da Itália para Santa Catarina. Tem a mesma raiz. Ah, tem a mesma raiz. Mesma raiz, os mesmos sobrenomes. Certo. E a época foi... A mesma imigração na mesma época. Na mesma época. Alguns ficavam em Santa Catarina, outros ficavam no Paraná, outros iam para o Rio Grande do Sul, muitos ficaram no Espírito Santo e até em Minas Gerais também. Certo. Doutor Ledra, e essas canções hoje, o senhor iniciou esse resgate? O senhor lembra a época em que o senhor iniciou o resgate histórico dessas... Sim, eu desde criança ouvia nas festas de igreja, nos casamentos, ouvia grupos de cantores das regiões coloniais lá de Santa Catarina executando essas canções e me interessaram muito. Gostei de ouvir aquilo, porque eu também falava dialeto vêneto até os 12 anos em minha casa. É. Então, eu me criei num ambiente italiano. E a região em que eu vivi, dos 6 aos 12 anos, era exclusivamente de italianos. Então, isso me interessou desde criança. Mas em 1974, 73, 74, eu comecei a pesquisar essas canções porque achei que não era justo deixar esse patrimônio cultural de nossos antepassados desaparecer a cada vez que um velho italiano desaparecia. Como não encontrei ninguém que se dispusesse a fazer essa pesquisa, eu mesmo comecei a fazer o que podia. Sim. Bom, eu fico impressionado. Eu estou vendo aqui, são mais de 300 canções que foram compiladas, resgatadas, reescritas, e agora a informação que eu tive há pouco do Dr. Ledra é que essas canções foram passadas para partituras que estão sendo confeccionadas. É isso? Elas são fruto de transmissão oral de geração em geração. E agora o senhor conseguiu sistematizar. Há muitas alterações, há muitas diferenças entre a mesma canção executada num lugar e noutro. Certo. Depende de muitas coisas, da região em que elas eram cantadas aqui e também da região em que vieram os imigrantes da Itália. Houve transformações, há diferenças bastante pronunciadas. Estas aqui não é uma coletânea de canções de outros livros, de outros compêndios. Ela é uma pesquisa de campo. As canções que estão aqui, elas estão como executadas na atualidade na região de imigração italiana de Santa Catarina ou em Santa Felicidade, no Paraná. Olha, doutor Leda, eu fico muito agradecido pela forma como o senhor explanou e eu acho que foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza de que esse resgate em si já é uma preciosidade e eu tenho a esperança de que o mundo acadêmico também valorize esse material como um material de pesquisa genuína, um material de uma pesquisa espontânea que pode se tornar objeto de uma avaliação científica. Sim, você me fez uma pergunta sobre a linha melódica das canções. Isso.
realmente em cada lugar há uma linha melódica diferente, às vezes completamente diferente, outras vezes apenas com alterações. Eu gravei a linha melódica de todas as canções que consegui e num pendrive e contratei um músico para passá-las para a partitura. Então o livro está no prelo, está por sair, com letras e músicas. É mesmo? É. Olha, eu espero poder ter esse livro brevemente, até porque minha esposa é cantora, né? Ela é cantora erudita, e eu espero que os corais aqui regionais se apropriem desse material, no melhor dos sentidos, para expor esse material para toda a nossa população catarinense, brasileira, que afinal de contas é essa mescla de culturas, mas que tem a solidez das raízes que vieram da Europa para construir esse país. Vieram da Europa e de diversas partes do mundo, né? Sim. Assim como da África, do Oriente. E é muito bonito, não apenas bonito, mas valoroso, extremamente valoroso, que os seus descendentes se preocupem em buscar essas origens. Realmente não parece justo que nós deixemos perder toda essa cultura, todo esse folclore e que estejamos usufruindo dos benefícios, dos sacrifícios de nossos antepassados. Sim. Que deixemos morrer essa cultura sem procurar resgatá-la. Tá certo. Dr. Leda, muito obrigado pela entrevista. Eu fico muito agradecido e para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Tudo de bom para o senhor. Obrigado.